Pega o seu café e a sua Bíblia, porque está começando o Café com Propósito, um devocional para mulheres que querem viver a vontade de Deus. Bom dia, mulheres com propósito! Hoje é um excelente dia, porque o Senhor nos deu fôlego de vida, então vamos pra cima! Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube, clicar no sininho para receber todas as notificações, comenta aqui de onde você está falando, eu quero te conhecer melhor. Também compartilha essa mensagem para o máximo de pessoas, para que ela alcance corações. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, 7h45 da manhã, uma palavra fresquinha para o nosso coração. Então vamos lá! Hoje nós temos um tema muito especial. Nós vamos falar sobre os improváveis de Deus. A palavra de Deus se encontra em Esther, capítulo de número 2, e o versículo 17 que diz assim: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Quem olha a história de Esther tomando posse do seu trono com a coroa de rainha em sua cabeça, não imagina o quanto improvável ela seria. E talvez você esteja aqui e esteja vivendo uma realidade que parece que seja improvável você ser alguém na vida, você concluir projetos, você viver promessas, alcançar voos maiores, assumir posições, viver cumprimento de promessas ministeriais e entre outras perspectivas na vida secular, como ser uma empresária, ser alguém que consegue alcançar coisas que nenhuma pessoa antes da sua família alcançou, mudar o ciclo, a rota da sua vida. Ser alguém improvável é alguém que não tem condições humanas, capacidade para poder viver algo maior, algo melhor, muitas vezes relacionado à família, da onde nós viemos, a família que nós temos, muitas vezes sem condições financeiras, sem viver uma realidade cognitiva, de estudos, ou até mesmo geograficamente falando, regiões de difícil acesso, mas o Senhor me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre você. Você pode ser uma improvável, mas é escolhida por Deus para viver o seu propósito. Talvez você olhe para si e acredite que todas as promessas de Deus sobre você são improváveis de acontecer devido às circunstâncias, incapacidades, cenário, ao ambiente ao que você vive, ao histórico familiar, mas Deus não depende de circunstâncias para cumprir promessas na minha e na sua vida. Então creia neste dia, você é escolhida por Deus e Ele é quem vai colocar você no lugar que Ele prometeu. Agora caminhe direcionado pela palavra, caminhe confiando na promessa e fazendo a sua parte, porque não é porque Deus prometeu que a gente não vai fazer a nossa parte. Então vamos lá. Esther era nova demais, entre 12 a 16 anos. Esther era judia, uma camponesa, alguém que não tinha condições, mas aconteceu uma oportunidade, uma vaga no Palácio Real. E para que o povo de Deus futuramente fosse livre de uma opressão, de um decreto de Amã, Deus posiciona Esther naquele ambiente. Agora, por que Deus escolheu uma improvável? Teria tantas rainhas, tantas pessoas espalhadas no mundo naquela época para sentar naquela posição. Deus escolhe Esther para sentar em posições grandes porque ela era improvável, no sentido em que todos olhariam para a vida dela e diriam, só podia ser Deus. Foi Deus. E a segunda coisa que eu quero aplicar sobre a sua vida é, as pessoas vão ter que olhar para a sua história e dizer, foi Deus. Não tem como ser outra coisa, outra pessoa. A glória vai ser toda de Deus. Nem vai ser da tua capacidade, nem vai ser de pessoas. As pessoas vão ter que dizer, foi Deus. Deus que colocou ela naquele lugar. Deus que fez ela trilhar esse caminho. Agora, não é porque foi Deus que você não tem a sua parte. Aqui lá vai a terceira dica para você. A terceira dica que nós aprendemos com Esther é que ela era uma mulher humilde. Ela é uma mulher que temia a palavra de Deus. Ela tinha o Senhor como centro da sua vida. Ela não quis adornos. Ela era uma mulher que caminhava por propósito, por princípios, por moralidade, por humildade, simplicidade. E mesmo entrando no palácio, não perdeu a sua essência. Que nós não venhamos perder a nossa essência por conta das coisas que nós encontramos na terra, mas que mediante as oportunidades que nós temos, o Senhor possa ver em nós um coração íntegro e que as posições não mudem quem nós somos diante de Deus, que possamos sentar em lugares de honra, mas sem jamais perder a honra e a glória que é totalmente de Deus, que a gente sempre saiba atribuir a Ele o mérito de todas as coisas, porque assim
seremos bem-sucedidos. E outra coisa que eu quero aplicar a vocês é a quarta lição. A quarta lição que nós aprendemos hoje é que Esther era uma mulher graciosa. E o texto no hebraico, ele remete à graciosidade, à benevolência. Alguém que por onde passava atraiu o favor das pessoas, porque era alguém que sabia se comportar, se conduzir, se relacionar. E às vezes a gente está precisando saber se conduzir, se relacionar, caminhar em ambiente de maneira adequada, atraindo a benevolência e a graça das pessoas, não porque nós somos capazes, mas porque nós temos a consciência que quem nos colocou, quem nos move é Deus. Então ela atraía a benevolência, a graça, porque ela era alguém que sabia se comportar. Ela sabia se conduzir. E é muito importante nós, como mulheres de propósito, termos postura, posicionamento, saber se comportar e se relacionar com todas as pessoas, do maior ao menor, porque assim nós estamos caminhando rumo ao propósito de Deus na nossa vida. E a quinta lição que eu quero trazer para mim e para a sua vida é que a graça fazia ela entrar e alcançar coisas que nada mais poderia. Todos tinham acesso à perfumaria, a toda a questão da beleza estética daquele período do persa. Todos tinham acesso às melhores roupas e joias. Todos tinham acesso a tudo que o palácio e riqueza poderia dar. Mas somente uma, que se chamava Esther, possui a graça. E se a gente fazer o link com o Novo Testamento e a respeito da graça de Cristo sobre a nossa vida, que é o favor dado e imerecido, nós vamos perceber como Deus é tão bom na nossa vida, porque sabemos que nós alcançamos coisas, assumimos posições e entramos em certos lugares, não por conta da nossa capacidade ou mérito, mas porque a graça nos alcançou. E eu vim da parte de Deus para liberar sobre a sua vida. A graça de Deus é sobre você e Ele vai abrir portas aonde não tem parede. Ele vai abrir portas aonde ninguém imaginava. Ele vai te direcionar, te posicionar em ambientes que você nunca imaginou. Não porque nós somos as melhores, mas porque nós temos um coração que teme e honra a palavra de Deus. E Deus precisa de pessoas assim, improváveis, que apesar de não ter capacidade, tem um coração que coloca ele em primeiro lugar. E por isso, ele conta conosco para cumprir com o seu propósito aqui na terra e ganhar vidas para Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Deus está escancarando portas. Em pouco tempo você vai começar a ver que Deus vai começar a corresponder os níveis da sua entrega. Não porque nós merecemos, mas porque Ele tem pressa em cumprir com o propósito dele na nossa vida. E esse devocional de hoje está mais do que especial, porque nele eu trago algumas lições, alguns princípios, algumas das palavras que eu escrevo no livro Esther. Esse aqui é o meu segundo lançamento. É um livro que eu produzi durante mais de 2 anos, com conteúdo arqueológico, histórico, geográfico, teológico, escatológico, um conteúdo riquíssimo, estudo completo do livro de Esther, mas nós também aplicamos ele ao ministério, à liderança, ao serviço no reino de Deus. Assim como Esther, nós fomos posicionadas no reino de Deus para sermos rainhas em nosso tempo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, 5-9, que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes de Deus. Nós somos posicionadas nesse tempo para pregar a palavra do Evangelho, o poder do Espírito Santo, para que vidas sejam salvas. Então se levante, mulher, vamos para cima! Deus conta conosco, somos mulheres cheias do Espírito Santo e precisamos avançar. Vamos orar juntas? Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar por esse tempo de mesa de comunhão, de café com um propósito, onde nós estamos sendo alinhadas e direcionadas pela tua palavra, a sermos temerosas, humildes, simples, a sabermos nos relacionar, a termos em o nosso coração disposto a te servir. Pai, em nome de Jesus, que tu possas cumprir em nossa vida a tua totalidade, que o Senhor possa cumprir em nossa vida a tua vontade, nos leve aonde o Senhor quiser, nos apresentamos diante de ti e dizemos, eis-me aqui, usa a mim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê capacidade e condições de cumprir com aquilo que o Senhor nos confia, que o Senhor também possa nos direcionar, melhorar nossos dons, nossos talentos, nossos níveis de capacidade para te honrar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que nosso coração seja como o teu e que tua graça faça o que nós não podemos fazer. É tudo imerecido. Então, em nome de Jesus, nos conduza a toda tua vontade. É isso que nós oramos nessa manhã e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E, a propósito, se você deseja adquirir este material, Esther, ou meu livro Eva e qualquer outro dos meus cursos de treinamento e preparação online, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo e você vai ser direcionado a todos os meus conteúdos e tudo aquilo que o Senhor tem me confiado para abençoar a sua vida, porque eu tenho certeza que eles vão lhe ajudar a romper com áreas que estão travadas e a viver o propósito de Deus na sua vida. Então não perde tempo, clica aqui no link para adquirir os seus materiais.
não é inscrita no meu canal, aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber as atualizações, comenta aqui e compartilha nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que essa mensagem pode alcançar mais corações. Que Deus te abençoe. E se você não é salvo em Jesus Cristo, não confessou Ele como Senhor e Salvador, e deseja uma nova vida com Jesus, se arrependendo dos seus maus caminhos e recebendo Ele em seu coração para a vida eterna, coloca teu nome aqui nos comentários que eu quero orar pela sua vida. E se você quer se reconciliar, está afastada, mas deseja voltar ao caminho da presença de Deus, também deixa o teu nome aqui que nós vamos orar por vocês. Que Deus te abençoe e até amanhã.